Não? Então vamos iniciar a nossa escola bíblica, continuando com o tema Parábolas de Jesus Cristo. Nós vamos entrar então na 26ª parábola, que é intitulada como Os Lavradores Maus. Esta parábola se encontra registrada no livro de Mateus, no capítulo 21, e nós vamos ler os versículos de 33 a 46. Vamos iniciar? Ouçam outra parábola. Havia um proprietário de terras que plantou uma vinha. Colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Aproximando-se a época da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe pertenciam. Os lavradores agarraram seus servos, a um espancaram, a outro mataram e apedrejaram o terceiro. Então enviou-lhes outros servos em maior número, e os lavradores os trataram da mesma forma. Por último enviou-lhes seu filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas, quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e tomar a sua herança. Assim eles o agarraram, lançaram-no para fora da vinha e o mataram. Portanto, quando vier o dono da vinha, o que fará aqueles lavradores? Responderam eles: matará de modo horrível esses perversos, e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhes deem a sua parte no tempo da colheita. Jesus lhes disse: vocês nunca leram as Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor, e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Aquele que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Quando o chefe dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus, compreenderam que ele falava a respeito deles e procuravam um meio de prendê-lo, mas tinham medo das multidões, pois elas o consideravam profeta. Bom, vamos lá. A parábola dos lavradores maus é uma denúncia do Senhor Jesus contra a desobediente nação de Israel e seu sistema religioso, que se tornou insensível à direção de Deus e ao seu Espírito. Eles perderam o prazer de se sujeitar a Deus e passar a dar maior valor àquilo que é da terra do que àquilo que vem dos céus. Os líderes religiosos responsáveis pelo ensino da lei, eles se tornaram insensatos, cegos e gananciosos, de tal forma que quando Deus enviou o seu próprio Filho, não receberam e rejeitaram a sua autoridade. Então, nesta parábola, ao se referir diretamente aos judeus, nós não podemos nos excluir, irmãos, de sua advertência, pois estamos vivendo um tempo em que as pessoas parecem terem se cansado de Jesus, e estão vivendo do jeito que bem entendem, tá bom? Então Jesus contou essa parábola para tipificar Israel como uma nação que estava matando os profetas. Deus enviava profetas e eles matavam. Deus enviou o seu próprio filho, que era o próprio Jesus, e eles o mataram. Então a advertência de Jesus, ela foi forte ao ponto de que eles naquele momento quiseram matar Jesus. Quando nós advertimos, irmãos, a nação de Israel, a reação ela é violenta.
tá? O povo judeu foi violento em sua reação. E hoje em dia as coisas não são assim com tanta violência, mas há uma indiferença das pessoas de hoje, tá? Que parece doer mais no Senhor Jesus do que a rejeição que Israel teve e a perseguição. As pessoas não querem mais saber de igreja não, irmãos. O Senhor tem mandado os seus pastores, que são os seus profetas, pastores, tem anunciado a palavra, tem ensinado a palavra, tem advertido o povo a congregar. O povo não quer congregar, o povo não quer sair de casa. E quando congrega, vem um domingo, falta dois, vem um domingo, falta um, não quer ter um compromisso com Deus. Estão agindo como Israel, materialismo, buscando o prazer da carne. Ah, eu tenho um parente ali para visitar, na hora do culto. Ah, tem o aniversário do meu filho, na hora do culto. Ah, eu preciso fazer uma compra no shopping, na hora do culto. Tudo é na hora do culto. Isso é a mesma coisa que expulsar os profetas de Deus. Não quero profeta, não quero saber de ninguém me divertindo. Nós precisamos despertar, igreja. O tempo do fim está chegando. Jesus está às portas, os sinais estão aí. Guerras, rumores de guerra, ainda não é o fim, mas é um sinal do que está muito pertinho. São dores de parto, é como uma mulher grávida que está para dar à luz. Nós não podemos agir assim. Nós precisamos continuar sendo igreja e levar o Evangelho muito a sério. Amém, queridos? Vamos entrar então na 27ª parábola. Esta parábola tem como título Os meninos na praça. Ela se encontra no livro de Mateus, capítulo 11, versículos de 16 a 19. A que posso comparar esta geração? São como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras. Nós lhes tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Pois veio João, que jejua e não bebe vinho, e dizem, ele tem demônio. Veio o filho do homem, comendo e bebendo, e dizem, aí está um comilão e um beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. Esta foi a parábola dos meninos da praça. Jesus contou uma parábola, irmãos, que descreve um grupo de crianças brincando numa praça. Essa parece uma cena extraída diretamente do cotidiano, das crianças de Israel. O relato consiste na ação de alguns meninos e meninas que queriam brincar de algo divertido. As crianças se recusaram a dançar, pois não estavam interessadas em brincar com situações alegres. Mudando de brincadeira, ao invés de tocarem flautas, as crianças começaram a entoar cantos de lamentos, como uma representação de um funeral. Tal como na brincadeira alegre, o resto das crianças se recusaram a brincar de uma situação triste. Ou seja, elas não queriam brincar de uma situação divertida e as crianças não queriam brincar em uma situação triste. Então as crianças que haviam proposto as brincadeiras disseram aos outros, nós tocamos flautas, vocês não dançaram. Nós cantamos lamentações e vocês não choraram. É sobre isso que Jesus fala. Com essa parábola, Jesus coloca ênfase no modo de vida infantil que os críticos viviam. Eles já agiam de maneira inconsistente, irresponsáveis e de forma contraditória, de modo que nunca estão satisfeitos com nada. Nunca estão satisfeitos com absolutamente nada. Primeiro se incomodaram com o jeito duro de João Batista. João Batista era pouco social, João Batista tinha uma mensagem severa, dura. Depois, eles se revoltam contra o próprio Jesus e o acham sociável demais. Irmãos, quanto à interpretação dessa parábola, eu entendo que Jesus estava criticando a eterna
insatisfação dos falsos religiosos. Nada os agradava. E para os nossos dias, as coisas são bem parecidas, irmãos. Muita gente nunca está satisfeita com nada. Sempre arrumam uma boa desculpa para não ir à igreja. Sempre se incomodam com tudo o que há nas igrejas. Se a igreja é pequena, é porque a igreja é pequena. Se a igreja é grande, é porque a igreja é grande. Se a igreja é longe, é porque a igreja é longe. Se a igreja é perto, é porque a igreja é perto. Se a igreja é barulhenta, é porque a igreja é barulhenta. Se a igreja é muito quieta, é porque a igreja é morta. São os eternos insatisfeitos. Igreja nenhuma serve para eles. E essas pessoas estão sempre arrumando uma desculpa para não servir ao Senhor na igreja. Observe que tanto a primeira parábola como essa segunda parábola tem como pano de fundo, irmãos, exatamente isso. As pessoas sempre arrumando uma desculpa para se distanciarem da verdade, para se distanciarem do Senhor. Se as crianças tocam flauta, não querem brincar porque é divertido. Se as crianças fazem um lamento, não querem brincar porque é triste. Então, nada nunca está bom para essas pessoas. Irmãos, vamos acordar, vamos viver o Evangelho como ele é. Vamos acreditar em Jesus, vamos acreditar na palavra de Deus, vamos fazer a nossa função. Não interessa se tem 2, 3 pessoas aqui, se tem 2, 3 crianças, não interessa. Vamos fazer a nossa parte, como se aqui tivesse 1000 pessoas e 500 crianças. Vamos fazer aquilo que nós temos que fazer, aquilo que nós fomos chamados a fazer. Grupo de louvor, vamos cantar ao Senhor. Se tiver uma pessoa aqui na igreja, vamos cantar com alegria, com uma pessoa cantando. Todos nós precisamos estar extremamente motivados, tá bom, irmãos? Isso agrada a Deus, isso agrada ao Espírito Santo, e Deus vem, conspira em nosso favor, Deus vem e nos abraça e nos dá a vitória. Amém, irmãos? Louvado para sempre seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então assim nós encerramos esta segunda parábola. Na próxima quinta-feira, permitindo o Senhor, nós vamos dar continuidade ao ensino bíblico das parábolas do Senhor Jesus Cristo. Avisando a igreja que no próximo domingo nós teremos aqui a ceia do Senhor. Não faltem. Você é batizado? Venha cear, venha participar do pão e do cálice, venha trazer à memória aquilo que Jesus Cristo realizou para a tua vida. Amém, queridos irmãos? Nós vamos então fazer uma oração encerrando este culto de oração e ensino